vai alugar um imóvel, seja para sua moradia, seja para o seu negócio. Já acordou aí com o proprietário qual o valor do aluguel, quando que ele vai vencer, se vai ter a garantia, o fiador, o que é, tá, e o que mais? Bom, hoje eu vou dar 5 dicas para vocês sobre contrato de locação de imóvel, que certamente vão ser muito importantes sempre que vocês estiverem negociando, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Contratos na Prática, meu nome é Vitor Almeida, mestre em Direito, advogado empresarial, e hoje aqui nós vamos falar então sobre contrato de locação de imóvel. E as 2 primeiras dicas que eu darei para vocês, na verdade, são os 2 passos iniciais que vocês têm que dar antes mesmo de fechar o contrato, tá pessoal? Então, antes de assinar, antes de ficar se preocupando em revisar e negociar as cláusulas do contrato aí, é muito importante que vocês deem esses primeiros passos antes, tá? O primeiro deles é em relação à matrícula. Bom, esse é o primeiro passo que vocês têm que dar, é solicitar ao proprietário a matrícula atualizada com no máximo 30 dias a certidão, tá? Do registro de imóveis, para verificar algumas coisas que são muito básicas. Primeiro de tudo, as características do imóvel, né? Se o endereço está batendo, se a metragem, enfim, a descrição, os vizinhos, se tudo ali está de acordo com o que ele te falou, ou enviou as fotos, ou de fato você visitou. É claro que não necessariamente vai descrever algo que esteja reformado e tal, mas a metragem, essas características é fundamental que você avalie. O segundo ponto é em relação ao proprietário. Na matrícula vai sim constar quem que é o atual proprietário e você tem que fazer o famoso cara crachá ali, né? Então, você vai identificar se de fato aquele proprietário, aquela pessoa que você está negociando, é o dono, ou tem poderes, ou de fato ali pode negociar e pode realmente locar aquele imóvel. Então, ainda que você esteja, né, assim, tratando com alguém por intermédio de uma imobiliária, então peça a essa imobiliária, ou peça ao proprietário essa matrícula para fazer essa verificação. E o último aspecto essencial ao verificar na matrícula é como é que está o estado de disponibilidade desse imóvel. Como assim, Vitor? Olha, é muito comum que quando tem alguma ação judicial que restringe o uso, que penhora aquilo, que vai, né, identificar que tem algum problema ali, que um terceiro está executando aquela pessoa e provavelmente pode tomar ou restringir o uso daquele imóvel, aquilo consta na matrícula. Então, o que a gente chama de ônus e gravames no mundo jurídico, já vai constar na matrícula e é a primeira coisa que você vai fazer. Olha, o que está constando ali e se de fato esse imóvel está livre e desimpedido para que eu possa utilizá-lo. Segundo passo, pessoal. Segundo passo também essencial, e inclusive alguns advogados acabam se esquecendo, é a análise prévia de viabilidade. O que é a viabilidade, pessoal? Todo município tem suas regras, normas para a utilização dos imóveis, né? Assim, quais atividades podem ser exercidas ou não. E a depender da zona, se for mais residencial, daquela área mais residencial, mais industrial, mais comercial, uma atividade pode ou não ser realizada. Então, antes mesmo de você fazer investimentos ou assinar o contrato, é fundamental que você solicite ao proprietário o IPTU ou o índice cadastral desse imóvel, que consta no IPTU, enfim, para você fazer uma consulta no município, na prefeitura, e a prefeitura vai te indicar se aquela atividade comercial que você pretende fazer ali, de fato vai poder ser realizada se o município permite que aquela atividade seja instalada naquele imóvel. Obviamente, essa dica é somente para aqueles que pretendem locar esse imóvel para o seu negócio e não para a residência, né? Então, é muito importante verificar isso, porque já pensou se você assina um contrato, se compromete a ficar anos pagando um aluguel, adentra o imóvel, faz uma reforma, gasta muito dinheiro e um grande investimento, para no final das contas não conseguir a viabilidade e não poder exercer atividade naquele local, o seu negócio, né? E aí você vai ficar ilegal, às vezes a abertura do CNPJ vai ficar impedida para aquele imóvel, para aquele local, você não vai conseguir os alvarás, enfim. Então, isso é fundamental também. Terceira dica, pessoal, e agora as 3 últimas já são em relação, de fato, ao contrato. Passados esses 2 passos iniciais aí, né, com perdão da redundância, você pode sim, ok, vamos analisar o contrato. E aí um ponto que no contrato deve constar, que vocês já sabem, mas que tem que ficar atento com o conteúdo, é o laudo de vistoria.
O laudo de vistoria, gente, é algo que é fundamental para ambas as partes, não só para o locador e nem só para o locatário. Então não adianta um ficar achando que vai beneficiar o outro, que na verdade é um documento que tem que ser de utilidade para ambas as partes. Por quê? Esse documento justamente evita aquelas discussões de se teve um dano, se algum equipamento ou algum móvel, alguma coisa sumiu dentro desse imóvel, se tem alguma discussão sobre a parede tem que ser pintada de qual cor, esses detalhes assim, com o laudo de vistoria inicial, ou seja, antes mesmo de você adentrar o imóvel, vai identificar exatamente qual o estado e as características daquele imóvel quando você for de fato entrar nele. E aí é fundamental que esse laudo conste todas as características em detalhes desse imóvel. E aí vai incluir, pessoal, portas, maçanetas, parte hidráulica, parte elétrica, janelas, quais luminárias, quantas, se tem aquelas questões, aquelas de sistema anti-incêndio, ar-condicionado, eventual mobiliário que esteja ali dentro, tudo descrito em detalhes, as cores das paredes, qual que é o piso, se tem alguma aplicação nele, qual o tipo de piso, se tem manchas ou não, todos os detalhes acompanhados de fotos, tá? É fundamental que venham fotos para que o que esteja indicado no texto corresponda à realidade mostrada pelas fotos, ok? A quarta dica, pessoal. A quarta dica é em relação ao índice de correção ou de reajuste do contrato, especificamente em relação ao período que vai ser aplicado. Aqui nós temos a pegadinha, eu vou falar desse ponto específico que às vezes também passa desapercebido. Todo mundo sabe que em contratos aí de 2, 3 anos, né, ou mais que isso, vai chegar um momento que vai ter um reajuste de aluguel. Acho que todo mundo já passou por isso, inclusive foi o pesadelo de muita gente, infelizmente, nesses últimos anos por conta da pandemia, em que os índices IPCA e GPM foram lá na lua, né? E tem uma coisa, ao se verificar no contrato a constar na cláusula, que pode ser muito definidor do momento em que esse reajuste vai ser feito e o impacto financeiro que isso pode ter para você, não só do ponto de vista de negócio, mas você também que for morar aí no seu imóvel. Olha, ao verificar a cláusula que indica qual vai ser o período de reajuste, verifique se há a palavra anualmente. Se tiver indicado que o aluguel vai ser reajustado anualmente, ligue o sinal vermelho. Ué, Vitor, por quê? Porque anualmente significa que se você tiver entrado neste imóvel ou em setembro ou em outubro, quando virar de dezembro para janeiro, aqueles 3 primeiros valores de aluguel que você pagou nesses 3 meses últimos do ano já vai ser reajustado para janeiro. E aí isso certamente pode complicar muito o planejamento financeiro, não só de empresas, mas também, né, de famílias aí. Então essa é a maldade. Nesses casos, sempre exija e aponte que o aluguel deve ser reajustado a cada 12 meses ou a cada aniversário do contrato. E aí sim nós teremos essa previsibilidade que nos 12 primeiros meses de vigência desse contrato, aquele valor inicialmente que você acordou ali com o proprietário vai ser de fato o que vai ser devido e você terá que pagar nesses 12 primeiros meses. Tá certo? E a quinta e última dica é em relação às multas contratuais. Eu quero aqui destacar nesse vídeo 2 tipos de multas inicialmente. A primeira delas é em relação às multas cobradas por atraso no aluguel. Todo mundo sabe, meu aluguel vence dia 5. Se eu deu dia 6 e eu não paguei, provavelmente eu vou incorrer aí multa e outras coisas. O que a gente tem que ficar atento aqui, pessoal, é que principalmente em contratos padrão de imobiliária, é comum que venha multas muito abusivas, de 20%, 30%. Então imagine só, você esqueceu por um dia de pagar esse aluguel, um dia de atraso, e aí você pode ser sim cobrado de 1/3 a mais do valor do seu aluguel, e aí você não está com essa expectativa, não está esperando, né? Veja só o impacto financeiro que isso pode ter. Então é importante se atentar para a multa e limitá-la ao máximo em 10%, que já é um pouco pesado, mas já está um pouco sedimentado já no mercado e é mais complicado de
de discutir esse valor, mas acima disso já costuma ficar bem pesado e aí é uma sugestão inicial, tá? E outro tipo de multa que eu acho que a gente tem que ficar bem atentos é a multa por rescisão antecipada. É muito comum também, né, que o locatário, né, queira ou deseja ali a partir de certo período, muita coisa pode acontecer, ou o negócio está bem ou o negócio está mal, você quer ir para um lugar melhor, para um lugar maior, ou até mesmo as coisas estão um pouco difíceis, você quer cortar custo, vai para um lugar menor. Assim também como uma família, está ali, você está morando naquele apartamento, naquela casa, e então acontece que você está precisando cortar custos e mudar para um lugar mais barato, ou teve mudança de trabalho, enfim. Você quer sair antes do período previsto no contrato. A gente tem que lembrar que, primeiro, essa multa, pessoal, só pode ser cobrada de maneira proporcional ao término desse contrato. O que significa? Bom, se eu tenho um contrato de 3 anos e com 24 meses, ao final do segundo ano, eu quero sair, essa multa vai ser cobrada só com base nos meses faltantes e não o valor vai ser calculado sobre o período todo. Outro ponto aqui que a gente tem que ficar atentos é que é muito comum, também nesses contratos padrão de imobiliárias, virem cobrando 3, 5, 6 aluguéis e a depender do fator, principalmente para imóveis menores, para pequenos negócios e para famílias, isso pode ficar muito pesado. Então, eu também recomendo que isso seja verificado para a redução para 1 ou no máximo 2 aluguéis de multa aí por rescisão. E a última dica nesse aspecto das multas é tentar negociar, o que vocês já devem ter feito algumas vezes, a isonomia ou a isenção dessa multa, melhor dizendo, a partir de certo período. Por exemplo, você tem 3 anos de contrato e, para ficar mais tranquilo para você, você negocia com o proprietário que, olha, passados 12 meses, ou 24 meses, ou 18 meses, né, 1 ano e meio aí, se eu quiser sair, eu não pago mais. A partir disso, então, não tem mais multa, eu posso simplesmente comunicar com antecedência e ali eu saio. E aí eu tenho certeza que isso dá uma redução, né, de eventuais custos para você e dá uma previsibilidade. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Sei que isso vai contribuir muito para os contratos e para as negociações de vocês aí. Curta, compartilha, se inscreva aí, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Até lá!